No mês de julho, agosto, setembro, nós recebemos 52 novos membros. A igreja tem chego pessoas e Deus tem feito, tem realizado. E de maneira bem objetiva, eu quero partilhar 5 aspectos. Nós já falamos vários detalhes desse texto, já falamos várias questões quando mostram uma intervenção de Deus, um milagre de Deus, num momento especial na história, na igreja de Atos. Quando Deus, de uma maneira soberana, majestosa, sublime, poderosa, inquestionável e tremenda, intervém e liberta Pedro, que está preso injustamente por perseguição por causa do Evangelho. Algumas questões aí no decorrer nós vamos caminhando dentro do texto. A primeira delas, alguns milagres acontecem aos 45 minutos do segundo tempo. Muitos milagres é no gole final. Tem milagres na nossa vida, às vezes eu penso, Deus, o Senhor gosta de emoção, né? O Senhor gosta de adrenalina, o Senhor gosta de dar um clima maior. Tem alguns milagres que eu fico pensando, poderia acontecer já no início. Já poderia, já no desdobramento inicial, já tomar forma. Mas boa parte dos maiores milagres que nós experimentamos e vivenciamos é aos 45 minutos do segundo tempo. É quando e aí não é um desejo de Deus de colocar um sofrimento, uma angústia, uma ansiedade na pessoa. É o processo de depender de Deus e de saber que Ele não tarda, não falha, mas Ele atua na hora certa. Tiago está morto, um dos amigos e companheiros de ministério de Pedro. Um dos apóstolos, um dos líderes da igreja de Atos, um dos líderes de influência está morto à espada por Herodes. Há uma política de Herodes aqui de tentar agradar aos judeus e para isso começa a perseguir o cristianismo. Dentro disso é um momento tenso, uma sucessão de fatos que desencadeiam negativamente pela ótica humana. Pedro faz 7 dias que está na prisão. Herodes só está aguardando a festa dos pães sem fermento, para no outro dia ter um julgamento espúrio, que já está definida a sentença, para matá-lo e sentenciá-lo, e assim dar um golpe aparentemente fatal sobre o cristianismo, acertando as suas lideranças. O que ele não sabia é que tinha um Deus acima de todas as coisas. Então, nessa altura do campeonato, Tiago já foi sentenciado. Há uma situação ali havia agora uma perseguição em vários níveis diferentes. Pedro é a noite que antecede ao seu julgamento, que já está pré-definido o julgamento. Seria só de fachada. E é naquele momento, é naquela noite anterior que Deus intervém. Jamais desista. Jamais desista. Jamais desista em alguma área da tua vida que Deus ainda não te mandou virar a página. Se Deus falou para você virar a página, aí é outra história, a soberania dele. Ele pode todas as coisas. Mas enquanto o Senhor não falou para virar a página, enquanto houver um fio de esperança, jamais desista. Na minha vida, particularmente, pela bondade e misericórdia do Senhor, os maiores milagres nunca aconteceram no começo do processo, sempre foi no gole final. Sempre foi nos 45 minutos do segundo tempo. É quando você se debate em todas as tuas tentativas e na sua forma apenas peculiar de agir, e de repente trazendo nem resultados tão positivos, aí de repente Deus vem e faz o milagre. Esse milagre você está aguardando hoje. Esse milagre você está pedindo em havendo harmonia com a vontade de Deus, não é utopia. Não é algo que você deve abrir mão, aquilo que você tem pedido todos os dias, crendo. Você que está orando pelo seu filho e pela sua filha, não desista em nome de Jesus. Você que está orando para aquele ministério que Deus colocou, não desista. Naquele projeto que é de Deus, não desista. Alguém já disse que nós temos pressa e Deus não tem. E esse anacronismo entre o nosso tempo e o tempo de Deus é os desafios de exercitar a fé. Porque eu não sei você, mas eu tenho uma tendência a ser mais ansioso para que as coisas aconteçam mais rapidamente. Aí Deus chega para mim e para você e fala, não, é um dia de cada vez. É de fé em fé. E algumas vezes não é nem um dia de cada vez, é meio dia de cada vez. E dependendo do desafio, não é nem meio dia de cada vez, é uma hora de cada vez. Mas aqui tem uma palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Pedro, nos 45 minutos do segundo tempo, na noite anterior, quando já não há muita
perspectiva, a expectativa humana, Deus vem e intervém para que não fique nenhuma dúvida sequer que foi o Senhor quem fez o milagre, quem realizou na minha vida, na vida de Pedro, faz na sua vida e na vida de todo aquele que crê. Segundo aspecto, nós falamos com frequência na igreja, faça o ordinário e creia no extraordinário. Ordinário ficou um termo pejorativo na língua portuguesa. A língua portuguesa ela tem suas facetas, tem algumas palavras que dão um desdobramento, mas fulano é um ordinário. Virou uma analogia de sem vergonha ordinário, né? Nossa, mas aquela pessoa ordinária, né? Ei, que cachorro ordinário, sujou de novo aqui. Mas ordinário significa ações diárias que estão ao meu e teu alcance, que deve ser feito o melhor dentro daquilo que temos condições de realizá-lo. O ordinário, fazer com excelência, é responsabilidade minha e tua. O extraordinário, o milagre, é Deus quem faz. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Quebrar as algemas, abrir as portas, passar o portão, é Deus quem faz. Agora, irmãos, você vai ver que o anjo chega para Pedro e fala: levante-se, apressa-se, coloque suas sandálias, sua túnica e saia. E assim Pedro estava livre. O anjo o deixou e agora Pedro podia tomar suas próprias decisões. O anjo não decidiu por Pedro. Deus não decidiu por Pedro. Deus não colocou a túnica em Pedro, não vestiu as alparcas no pé, não fez ele levantar depressa, deu uma palavra. Aquilo, eu sempre tenho falado com a igreja isso, Deus move céus e terra naquilo que você não podemos fazer, mas não move um dedo naquilo que é responsabilidade minha e sua. Nós vivemos no Brasil uma crise de desemprego, fato, mas ao mesmo tempo nós vivemos uma crise de mão de obra, porque é necessário onde Deus me coloca eu fazer com excelência. Eu devo fazer com excelência, independente de aplausos, estar nos bastidores. Isso se aplica na vida profissional, relacional e ministerial, independente de quem está vendo ou não vendo, porque é Deus quem honra a minha vida e a sua vida. Mas aquilo que chega às minhas mãos, às suas mãos para fazê-lo, deve ser feito com excelência. Eu devo fazer aquilo que compete, naquilo que é o ordinário, e crer no extraordinário de Deus. E aquilo que está dentro desse ordinário, eu devo fazer com excelência, dentro do melhor que eu possa fazer dentro daquela realidade. Talvez este um dos grandes desafios. Ninguém vence batalhas maiores por acaso. Davi não venceu o gigante por acaso. Davi começa nos bastidores, sem ninguém sabê-lo. Quando precisou de colocar alguém dentro do palácio para tocar um instrumento e aliviar a aflição de Saul, alguém dentro do palácio diz: eu conheço o moço, de boa aparência, que fala bem, que tem uma habilidade em tocar, e essa pessoa pode ser um instrumento, pode ser uma bênção. Você nunca sabe quem está te vendo. Você nunca sabe quem está avaliando você e poderia contratar você para pôr num cargo, numa função. Você nunca sabe quando Deus vai honrar a tua vida. Por isso, faz o melhor na sua vida sempre. Independente dos resultados serem imediatos ou não, faça o melhor na sua vida sempre. E as decisões, não transfira para Deus decisões que é responsabilidade minha e tua. Tem hora que nós queremos que Deus tome as decisões por nós. Deus, decida por mim. Deus não vai decidir por você. Deus não vai decidir por você. Ele te dá o livre-arbítrio, bom senso e capacidade para você tomar decisões na sua vida. Você vai ver que o Senhor vem, intervém, faz o extraordinário, a luz brilha, a algema se quebra, os guardas ficam no estado ali de perplexidade, nem de percepção, nem perplexidade seria, sem ter noção do que está acontecendo agora. Levantar depressa, colocar as sandálias, a túnica, sair, andar, caminhar, seguir. E é interessante que o anjo não leva ele até a reunião de oração. Chega o momento, agora Pedro, as decisões são tuas. Agora segue as tuas decisões e o bom senso. Tem momentos na vida que dá para a gente levantar aos poucos e devagar. Mas tem momentos que não apresenta isso não. Apressa-te e levanta-te. Nós queríamos que algumas vezes o mundo parasse e nós nos ajustássemos e aí pudéssemos pegar o ritmo de novo do mundo, mas nem sempre a vida nos oferece essa oportunidade. Tem muitos momentos
que não adianta eu colocar o problema num pedestal e ficar olhando de todos os ângulos e deixar consumir toda a energia na minha vida. O Senhor chega para mim e para você e diz: apressa-te e levanta-te. Apressa-te e levanta-se. Muitas vezes dá para você pegar o ritmo. Eu trabalhei numa empresa 18 anos, às vezes meu patrão viajava, Las Vegas, aí chegava, ele já estava numa condição já só de monitoramento, e aí nós chegava na sala para resolver algumas coisas. Eu trabalhei com encarregado de RH, eu chegava na sala para resolver algumas coisas, e chegava, quando ele voltar de viagem, tinha aquele bloco de coisas para resolver de RH. Ele chegava e falava assim para mim: Carlinhos, vamos devagar, eu estou pegando o ritmo, deixa eu pegar o ritmo. E eu olhava e falava assim: vamos devagar? Ele está devagar e eu tenho que estar no mesmo, porque ele já estava nessa condição para falar vamos devagar. Para nós era assim: férias é suspensão temporária do serviço. A mesa fica carregada de coisas, você corre para colocar tudo em ordem, você viaja e volta, e corre para poder colocar tudo em ordem novamente. Ele falava, eu achava graça, eu voltava na sala, falava com os companheiros: olha, ele falou para ir mais devagar que está pegando o ritmo, mas era só ele, porque o restante, privilégio, também merecidamente, uma pessoa extremamente do bem, que me abençoou muito, só tenho gratidão no coração. Mas na maioria das vezes a vida não nos oferece a oportunidade de nós ir pegando o ritmo devagar. A maioria das vezes a vida não oferece a oportunidade, eu vou me levantando, despertando. Tem pessoas que para acordar de manhã, ela vai despertando o relógio em 10 etapas. Põe o soneca e vai. Aí tem toda um trâmite para levantar. Estica o braço direito, o esquerdo, uma perna, a outra. Filhos na adolescência, então, uma bênção. Filhos na adolescência para ir na escola de manhã, outras na igreja de manhã. Você vai lá, acorda, você vê ele em pé, às vezes escovando o dente, você deita, a hora que volta ele está debaixo das cobertas de novo. Está lá debaixo das cobertas, vai no processo. Mas quando você acorda atrasado, que você fala, perdi hora, não dá nem tempo. Em 2 minutos você faz tudo que você demora meia hora para fazer. Mas na vida, e hoje o Senhor fala para mim e para você, levanta-se e apressa-se. A Bíblia mostra que os dias andam rapidamente. Muitas vezes não dá. Nós queríamos de verdade, algumas vezes até eu queria ir mais devagar, falar: Deus, deixa eu me ajustar e depois eu pego. Aí não tem tempo. Aí eu preciso dessa graça de Deus. Em nome de Jesus, faça aquilo que Deus coloca nas tuas mãos com excelência e creia no extraordinário de Deus em nome do Senhor Jesus. Terceiro aspecto: na graça do Senhor, a adversidade é transformada em possibilidade. Para mim, essa é uma das especialidades de Deus. Transformar trevas em luz, fraqueza em força, derrota em vitória, desespero em esperança, lágrimas em consolo, pranto em celebração, desespero em ânimo na alma, é especialidade de Deus na minha vida e na sua vida. O texto, ele mostra que Pedro tem um momento especial na igreja. A impressão e a leitura que faz no contexto que está inserido, que está terminando, que não tem mais muita coisa para acontecer, tem um julgamento, aquilo. Então a adversidade transformou em proporções muito grandes, mas Deus estava enxergando uma possibilidade. Você vai ver no texto, no versículo de número 17, quando fala que ele saiu e foi para outro lugar. Pedro não fica em Jerusalém. Aquilo que era para ser um final, se abriu novos horizontes para o ministério de Pedro. Não há registros exatamente para onde ele foi. No livro de Atos, depois aparece rapidamente Pedro, no concílio, no capítulo 15, registrado no livro de Atos. Mas Paulo depois fala que Pedro passou pela igreja de Corinto com sua esposa. Pedro casado passou com sua esposa, ministrando. Pedro foi para outros lugares pregando o evangelho. Aquilo que era uma adversidade, Deus transformou numa possibilidade. Aquilo que era o fim foi pavimentado para um novo começo. Aquilo que parecia cercear, limitar, atrofiar, mirrar, ficar realmente ali, pequeno ministério de Pedro amplia, e o Senhor honrou a vida dele. Então, em nome de Jesus, muitas vezes a adversidade não é o final da sua vida,
É a possibilidade maior que Deus está criando para você. O ministério de Pedro abriu um novo horizonte que não abriria se não fosse pela prisão e pelo livramento. Deus abriu novos leques, ele sai pregando o evangelho, e aí tem registros e relatos, em vários lugares que ele pregou o evangelho, e outros lugares a qual pessoas puderam crer em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. A adversidade que você está atravessando não é a palavra final. O fracasso não é a palavra final. A dificuldade não é a palavra final. A lágrima não é a palavra final. O desespero não é a palavra final. A tensão não é a palavra final. Deus é especialista em transformar a adversidade em possibilidade. Quarto e penúltimo aspecto nesta noite. Todo grande milagre é precedido por provas e pressão. Se você quer experimentar vitórias maiores, milagres maiores, se você quer experimentar coisas novas da parte do Senhor na tua vida, mas não quer passar por provas ou pressão, então não há possibilidade. Deus, eu quero experimentar algo novo. Não, Deus, eu não quero viver na mediocridade. Não, eu quero experimentar da parte do Senhor. Sem passar por provas ou pressão é impossível. Pelo contrário, quanto maiores as proporcionalidades, maiores são as pressões que nós enfrentamos. Um dos grandes desafios da vida é suportar as pressões. Uma pessoa, quando ela sai de uma clínica de recuperação de dependência química, é importante ela ir para a clínica, ela vai, ela tem um tempo, ela tem uma organização da vida. Quando ela sai, o que ela precisa é aguentar a pressão do lado de fora aqui, com a graça de Jesus no coração. Quando você está levantando para reconstruir a vida, eu preciso aguentar pressão. Quando eu tenho um objetivo de algo grande que Deus está me proporcionando, eu preciso saber que eu necessito aprender, na força do Senhor, a aguentar pressão. Perguntaram para o Rick Warren, que é um dos pastores da maior igreja evangélica dos Estados Unidos, autor do livro Uma Vida com Propósito, aquele que o Michael Phelps leu, vários atores leram, que foi best-seller, vendeu milhões de cópias, e perguntaram para ele: Rick, você pensa em desistir ministério? Ele falou: toda segunda-feira. Ele falou: toda segunda-feira eu penso em desistir, porque um rush, uma igreja grande, enorme, ele fala, toda segunda-feira ele fala, eu penso em desistir. Ele fala, mais rapidamente eu penso na graça de Jesus, no amor que vem dele, na bondade, na dívida de gratidão que eu tenho para com ele, me levanto e sigo em frente. E aí Deus honra e faz acontecer. Em nome de Jesus. Você vai ver o texto, tudo isso aqui tem base no texto. A narrativa até então já existiam algumas situações de revés. Estevão tinha sido martirizado, mas você vai vendo Lucas, o médico evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai fazendo registros de vitórias grandiosas acontecidas na igreja de Atos. No capítulo 13, antes de fazer o relato, no versículo 12, vai ser apresentado e está prestes a descrever o que nós chamamos de grande salto da primeira viagem missionária. A igreja vai sair dos paradigmas que estavam estabelecidos. O capítulo 13 vai ser relatado o grande salto na história da igreja, que começa a primeira viagem missionária. Só que antes disso, passa por uma grande pressão. Todas as vezes que você espera um milagre maior, você passa por uma grande pressão. Nós temos falado com frequência, existe uma lei da proporcionalidade. Isso não é chavão evangeliquez apenas para poder dar um anestésico na alma. Quanto maior a vitória, quanto maior o milagre, maior a luta, ou quanto maior a luta, maior a vitória, é uma lei de proporcionalidade. Então aqui vai ter um grande salto na história da igreja, só que é precedido por um momento de grande pressão. Eu admiro Davi passando as pressões da vida, dos textos em Samuel, quando numa das decisões ele precisa ser, a Bíblia diz que ele, até os seus companheiros queriam apedrejá-lo por uma decisão que ele tomou. E a Bíblia diz que ali é um momento decisivo na sua vida, ele se reanimou no Senhor. E ele se levanta e vai e obtém a vitória, no nome de Jesus. A vida ela tem pressão de todo lado. O mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro. Algumas pessoas na pressão, ela fica mais flexível, ensinável. Ela sente o baque, mas ela busca em Deus e segue em frente.
Outros, às vezes, na pressão, amargura o coração, fecha o coração, começa a tirar para todos os lados, buscando culpados responsáveis, e perde o foco daquilo que é o projeto e o propósito de Deus na sua vida. Esta noite eu vim dizer para você, em nome de Jesus, aquela vitória, eu quero uma grande vitória, mas não quero passar por pressão, não tem possibilidade. Eu quero uma grande vitória, mas não quero prova nenhuma, não quero passar nenhum desafio. É impossível. Agora, que Deus é poderoso para na pressão segurar a tua mão e dizer, não temos porque eu sou contigo, para poder te dar força, para poder te sustentar. Entendi? Você fala, Deus, eu não vou aguentar, não vou dar conta, está ficando muito pesado. Deus vem e fala, eu tenho uma provisão para você. Eu renovo as tuas forças na proporção daquilo que você necessita. Por isso Jesus morreu e ressuscitou, para me dar vida e vida com esperança. Último aspecto, para nós encerrarmos. Herodes achava que estava no controle. Herodes achava que estava no controle. Esse Herodes é neto do grande Herodes. Esse Herodes tem o Herodes que mandou matar as crianças quando nasce Jesus, é avô deste. Depois Herodes filho, ele perde, porque Herodes é título, okay? Ele perde força. Esse Herodes, ele tem uma forma, apoia Calígula e depois apoia o imperador Cláudio. Ele tem uma estratégia manipuladora diferenciada e para agradar os judeus ele começa a perseguir o cristianismo. E ele tem uma área de atuação maior ou igual a melhor o seu avô. Consegue uma força muito grande. Só que ele esqueceu de uma coisa. Ele achou que estava no controle. Quem estava no controle é Deus. Último aspecto. Eu preciso de duas coisas para caminhar aqui. Vou concluir sobre essa questão de Herodes. Eu preciso de duas coisas, entre outras. Força para caminhar aqui a cada dia. Esperança da vida eterna. Se a vida se resumir só aqui, agora não tem sentido nem significado. Se a vida ela ficar restrita ao tangível e mensurável, ela não tem sentido e significado. Tiago, que foi ali atravessado por espada na prisão, ele experimenta a vitória da vida eterna em Cristo Jesus. Jesus foi claro em dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tiago tinha esperança da vida eterna. Isso fez e faz toda a diferença na minha e na sua vida. Porque se a vida ficar resumida só aqui agora, não tem sentido nem significado. Paulo chega a dizer, se nós esperarmos Cristo apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Existe uma eternidade, que Deus diz, um lugar que Deus enxuga de nossos olhos toda lágrima, não haverá nem pranto, nem dor, nem clamor. Eu necessito na pessoa de Jesus, na sua morte e ressurreição, ter a esperança da vida eterna, mas eu preciso também de força para caminhar aqui. Eu preciso de força para caminhar aqui a cada dia, para cumprir aquilo a qual Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Para Tiago, Deus falou, olha, é o tempo de você agora celebrar no céu. E para Pedro ele disse, é tempo de você continuar lutando aqui na terra. Característica diferente. Dentro disso, eu vou fazer uma citação, ela é uma das áreas mais, talvez forte dentro da igreja de Atos, e às vezes nós ficamos até um pouco perplexos, porque eu sou um pregador nato da graça e da bondade do Senhor. Mas não é um problema de Deus julgar, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de um Deus carrancudo esperando na primeira curva a pessoa errar para acertar ela. Se Deus não se atribuir segundo o nosso pecado, não sobra nada. Se Deus apitar tudo, não sobra nada. Pela graça e misericórdia dele, dá força para mim e para você. O que eu quero dizer para você, que Herodes é um dos citados na Bíblia, no capítulo de número 12, que ele chega diante do povo, e as pessoas começam a dizer, ele está nos vestes reais, que é Deus e não o homem, e ele começa a aceitar a ideia de que ele é Deus. Ele começa a aceitar a ideia de que ele é Deus. E a Bíblia diz, no capítulo 12, verso 21, no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo, e eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. E Herodes achou que era Deus. Não pensou, ele teve certeza que era Deus. A Bíblia diz, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. É um dos textos fortes, eu nem tenho hábito de pregar essa ótica. Mas o que eu quero dizer, Herodes não estava no controle. Pedro não estava na mão de Herodes. Tiago não estava na mão de Herodes. Você não está na mão de ninguém.
Quem estava no controle continua estando sempre ao Senhor. Soberano sobre todas as coisas. A vida dá volta. A vida dá volta. Nunca oprima ninguém, porque você não sabe nas voltas que a vida dá, às vezes, como ela pode, às vezes, nos atingir. Nunca também alguém que te oprimiu, que te desvalorizou, ou que te ridicularizou, ou que difamou, ou que inventou calúnias, não é a palavra final sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque a vida dá voltas. Eu preciso saber quem está no controle é o Senhor. Eu dependo do Senhor. É interessante como que o cenário muda rapidamente. No instante, Pedro está nas mãos de Herodes, aparentemente. A decisão está na mão de Herodes. Passa alguns dias, Herodes está morto. E Deus continua soberano sobre todas as coisas. Deus continua sobre todas as coisas. Pedro não estava na mão de Herodes. Pedro estava na mão do Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. Tiago, que morreu na prisão, não estava na mão de Herodes. Estava na mão daquele que vive e reina para todo sempre, porque Deus tem uma visão diferente de vida no espaço entre uma eternidade e outra, determinado ou denominado tempo. Deus olha diferente, deu a esperança de vida eterna para Tiago. Tanto é que a igreja saiu mais fortalecida ainda. Após isso, a igreja sai fortalecida. E ela continua causando um impacto que reverbera, ecoa até hoje. Tem um eco até hoje na minha vida e na sua vida. Que Jesus é a única esperança. Deus sempre vai ser Deus. Creia nisso de todo o teu coração. Deus sempre vai ser Deus. Por isso você não pode ficar na mão de ninguém. Por isso você pode respeitar as pessoas e valorizar as pessoas. Por isso mas você não pode ficar subjugado com um chapéu na mão, buscando afeição e mendigando e passando a vida achando que você está na mão de ninguém. Você está nas mãos do grande eu sou, Deus Todo-Poderoso. Isso não é soberba nem arrogância. E também não precisa desejar nada mal para ninguém, não, hein? Não precisa falar, não, gente, eu pegar esse pastor pregou um texto bom, hein? É esse mesmo que eu vou começar a orar em cima. Não precisa fazer isso. Porque senão você tira o texto fora do contexto. Falei, texto bom, hein? O pastor falou agora, vou clamar mesmo para acertar aquele que eu estou. Não. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu preciso continuar crendo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Vim para dizer para você nesta noite, encerrando, Deus sempre vai ser Deus. Que Jesus é Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Aquele que vive e reina para todo sempre. Você crê nisso? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Os irmãos do louvor podem vir à frente, os irmãos que vão ajudar a servir a ceia, por gentileza. Comece a orar ao Senhor. Você vai orar ao Senhor, pedir que Ele venha te abençoar de maneira especial, pedir a graça dEle, o poder, o amor de Jesus na tua vida, que você possa nesta noite refletir sobre aquilo que o Senhor tem preparado para ti, de todo o teu coração. Deus sempre vai ser Deus, soberano sobre todas as coisas. Jamais desista de crer. Jamais desista de saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. Aquele milagre que você está guardando, aquela porta que fechou, de verdade, você vai crer que Deus vai abrir mais portas, você vai ter opção de escolha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Às vezes aquele milagre você está guardando, você fala, acho que não vai chegar. Às vezes chega nos 45 no segundo tempo. Fala, olha agora, aí chega o milagre de Deus. Em nome de Jesus, você vai orar nesta noite. Você vai crer de todo o coração. Faça o melhor e creia no extraordinário. De todo o teu coração, saiba que o Senhor está no controle. Está no controle. Herodes nunca esteve no controle. Herodes tinha uma ilusão. Ele tinha uma presunção. Ele tinha, na realidade, uma ideia equivocada sobre vida. Quem está no controle sempre é o Senhor. Quem deve participar da ceia? Aquele que já tomou uma decisão em relação a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, que foi batizado testemunhando publicamente da sua fé em Cristo Jesus, que está em comunhão com o Senhor e com a igreja a qual congrega. Que você orasse ao Senhor neste momento, apresentando a tua vida, falando, Deus, está aqui a minha vida, e você profetizasse em fé esse milagre da parte do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ore durante alguns instantes. Nós vamos servir os elementos, vão ser servidos os elementos, e você vai crer no milagre de Deus na tua vida, naquela pessoa que você está orando, que você está intercedendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que vão participar da ceia, por gentileza, fiquem de pé. Ao receber os elementos, o pão e o suco de uva, pode estar depois sentando e juntos nós participarmos desses elementos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.